Oi, eu sou a Daisy. E eu sou a Mini. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Donascast. Esse é mais um episódio do quadro Vida de Freela, onde compartilhamos nossas experiências como ilustradoras freelancers e batemos um papo sobre mercado de trabalho e afins. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre orçamento. Quais informações incluir numa proposta de orçamento e o que considerar na hora de pensar sobre os valores do seu trabalho. Assim, eu não sei como é que é para vocês, né? Mas eu sempre demoro muito nessa etapa. Montar um orçamento ainda é algo que me toma um bom tempo ali, porque tudo é muito variável, né? Sim, demais. Eu também compartilhei do meu sentimento, da mesma experiência. E é difícil, né? Porque tem muitos fatores aí para ser considerado, né? E também, quanto mais generalista você for, eu acho que mais difícil é de precificar. Então, tem que pensar nisso também. Mas vamos lá, né? Vamos começar pelo início. Como elaborar uma proposta de orçamento? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa parte do documento, né? Da proposta, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre precificação. A proposta nada mais é do que um documento em que você coloca as informações sobre o job, né? O serviço que você vai prestar para o cliente. Aí é muito importante você listar detalhadamente todas essas informações. E a gente vai citar algumas aqui. Por exemplo, descrição do serviço, que você pode colocar detalhes do projeto, né? Por exemplo, quantidade de ilustrações, ou quantidade de cenas, quantidade de personagens, se esses personagens, se essas ilustrações elas vão ser coloridas, se elas vão ser preto e branco, qual que é o formato, né? Às vezes, dependendo da mídia do trabalho que você vai fazer, é interessante você detalhar isso também. Às vezes você pode colocar link, né, de referência de estilo, por exemplo. Eu já fiz orçamento onde a cliente olhou meu portfólio, ela viu uma referência específica de um trabalho que eu tinha feito e ela queria que eu fizesse algo naquela linha. Então, aquela ali era a minha referência base. E eu coloquei isso na proposta de orçamento como link só para ela entender qual que é o estilo que eu vou seguir. Isso é interessante para a pessoa depois não esperar, né, uma coisa mais muito mais complexa ou muito mais simples, não sei, né? Então, é interessante, às vezes, se você tem também essa possibilidade de colocar. Enfim, eu acho que essa parte de descrição do serviço, ela pode variar dependendo da sua área, né? Dependendo do seu nicho como ilustrador. Mas é bom, né? Ter sempre um descritivo ali do que vai ser entregue. Eu acho que, na verdade, é bom, não, é fundamental. Ah, sim. Eu já tive até uma vez que eu fiz um orçamento há muito tempo. E aí chegou a demanda, eu não conferi no orçamento e depois, quando eu vi, eu estava fazendo mais ilustração do que o orçamento estava escrito, sabe, na descrição. Então, aí tem que conversar, dar uma corrigida, né, nisso. Então, é bom você ter isso bem descritivo, até para você também lembrar e ficar claro para você o que o cliente espera também, né? Que aí você consegue controlar tudo. Outra coisa que é muito importante, né? Todo o papel do orçamento é o valor do serviço, né, gente? Ter ali certinho qual que é o valor. Então, pode ser tanto pelo o projeto todo, às vezes depois do descritivo você coloca o valor total, ou pode ser por peças, né? Você pode falar, olha, essa aqui custa tanto, essa aqui custa tanto, e aí o cliente pode ver quanto que fica o valor total no final, né? Enfim, dependendo do projeto, né, e como que você quer apresentar essa parte para o cliente, né, se é por peça ou um valor geral, tipo um combo, né, e é legal destrinchar esses valores, porque às vezes se o cliente não tem um orçamento que dá para pagar tudo que ele quer, ele pode considerar fazer parte, né, e negociar isso. Sim, eu acho isso interessante também, talvez a Mini possa falar mais sobre isso, principalmente para a editora, que às vezes você já passa um orçamento, tipo assim, ilustração meia página, ilustração página dupla, então já tem mais ou menos, às vezes, uns valores, né? As pessoas, quando já tem, né, valores, tipo, mais tabelados, então, às vezes, a editora solicita isso, né? Então, sim. Ter essas informações, né, são interessantes para você também calcular depois, né? Olha, tem um projeto aqui que o livro vai ser tantas páginas, aí você vai considerar quantas páginas são duplas, quantas vão ser meia página, uma página inteira, né? Como é que é? Então, é legal ter essas informações aí, né? Sim, eu já passei orçamento que a pessoa ainda não sabia quais páginas que seriam duplas, que seriam páginas simples ou o quê. Aí eu passei, na verdade, o valor de cada item, e aí eu falei, olha, você vê aí, monta o que você quer e a gente vê a partir disso. Que aí, se você ainda não sabe... Porque muitas vezes, assim, para ver orçamento, para fazer o orçamento, isso é uma coisa que a gente também devia ter falado antes, talvez, mas
é sempre bom você ver, às vezes, o projeto, o roteiro, o livro, o que é, né, a proposta. Então, é sempre bom a gente ter uma noção do que está sendo esperado ali, né? Quantas páginas são, quantos personagens são, né? A complexidade e tudo. Às vezes, o cliente não tem. E aí a gente tem que fazer umas adaptações em como a gente vai apresentar, né, esse serviço no orçamento para o cliente, como que a gente vai colocar o valor, e aí às vezes deixa o cliente montar, né, esse quebra-cabeça ali do que ele precisa e te passa depois, né. Exatamente, eu acho que essa aí é a parte do briefing, né? Então, a partir do momento que a gente já tem o briefing, aí a gente consegue montar um orçamento direitinho e tal. Mas é como a Mili falou, às vezes o cliente ele não sabe exatamente como é que é, né? Como é que funciona o serviço de um ilustrador. E aí é essa parte que a gente deixa mais, assim, o máximo explicadinho possível, né? Para a pessoa ter essa noção, essa base para negociar. Inclusive, falando sobre briefing, se vocês quiserem, a gente tem um vídeo que a gente fala sobre como montar, né? Como criar um briefing aí. A gente tem esse vídeo no nosso canal do YouTube e também tá no IGTV lá no nosso Instagram. Quando a gente fazia vídeo aparecendo, né, Deise? Bons tempos, né? Velhos tempos, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer também, é só falar. Bom, outra coisa também muito importante para colocar na proposta de orçamento é o prazo, né? Aqui eu acho que na parte do prazo do projeto você pode especificar uma data de entrega final, né, do projeto, por exemplo, vai ser, sei lá, demora 15 dias para fazer, um mês para fazer, enfim. Ou você pode sugerir períodos para entrega de partes do projeto, né? Por exemplo, eu vou desenvolver um projeto de ilustração onde o rascunho eu demoro, 5 dias úteis para fazer o rascunho, por exemplo, desse projeto. Ou vou fazer o storyboard desse projeto, que às vezes o storyboard é só parte do projeto, tá, gente? Eu estou pensando aqui num exemplo de trabalho de ilustração para motion que eu faço. Às vezes eu já faço a parte do storyboard, que é inicial, e depois eu faço as ilustrações finalizadas, né? Então, seria uma parte do projeto. Então, você define, um prazo para essa parte inicial e um prazo para a parte das ilustrações finalizadas, por exemplo. Você pode delimitar esses prazos também, até para você acertar um cronograma legal, né, com o cliente. Então, isso fica a critério de cada um, se você escolhe a data final ou esses prazos picados, né, porque eu acho que vai depender muito do projeto mesmo, mas é importante que você coloque lá e deixe detalhado. Sim. Às vezes, se o cliente também deixa muito aberto, não sabe quando precisar, você pode só colocar um prazo a definir e depois volta nessa conversa, né? Não tem problema, não. Outra coisa também, né, que a gente é sempre bom colocar lá, são as condições de pagamento. É legal também uma coisa que, pelo menos acontece comigo, às vezes não sei como é que é para a Deise, que chega um cliente que quer uma demanda grande, às vezes por meses. E aí a gente pode combinar um preço promocional. Porque como é uma demanda maior, a gente pode ver, tá bom, você está pedindo tantas ilustrações, então eu faço um pacote com tantas ilustrações por tal preço. E é legal você colocar lá que é um preço promocional, né? Para também o cliente depois não voltar e querendo esse mesmo preço depois de um tanto tempo para uma ilustração, né? Então, isso é legal você mostrar. E aí também é legal falar se tem uma taxa de urgência ou alguma coisa assim. Isso talvez era melhor ter ficado lá em cima, né, na questão de o valor do serviço. Mas vamos deixar aqui nas condições de pagamento também. Mas assim, você pode sugerir, né, como que você prefere trabalhar. Tem gente que gosta de receber 50% ou uma entrada, né? Já vi gente falando também 20%, 10%, pelo menos para dar um sinal, né, do trabalho, e o restante na entrega, ou você pode combinar cada rascunho tanto, ou tem gente também, o que é muito comum acontecer também, gente, é você fazer o trabalho e receber, às vezes, dentro de um mês, isso também tudo depende. Então, às vezes, quem vai te falar como que é o pagamento pode ser a empresa, né, que está te contratando. Mas isso geralmente tudo é combinado antes, e é legal se você que está propondo o orçamento, você colocar isso como que é a melhor forma para você, né? Sim, essa questão da condição de pagamento, né? Às vezes é muito comum, assim, principalmente se você está trabalhando com clientes maiores, deles terem realmente essa questão de, vai ser faturado daqui a 30 dias, que é o mais comum, mas eu já vi até de 45, de 60 dias. Uhum. Então, isso é comum, não se assustem. Quando a gente fala que, você precisa pedir um sinal, um valor antes de começar o trabalho, principalmente com clientes menores, clientes que são pessoas físicas, né? Às vezes fazer uma commission, então você precisa de um sinal para você começar.
sabe? É tipo isso, mas quando são empresas maiores, institutos e tal, assim, eu nunca vi, assim, não conheço ninguém, assim, pessoalmente já tenha passado por isso, mas de ter deixado de pagar, sabe, um projeto, assim, porque não pagou uma parte inicial, eu nunca vi. Então, é realmente comum esse pagamento, né, acontecer bem depois, né, 1 mês, 2 meses depois. O que a gente fala muitas vezes, por exemplo, pessoa física e empresa pequena, às vezes vai fazer uma logo para padaria da esquina, né? Então é sempre bom, gente, quando é assim, você sempre pedir mesmo, tá? Você já colocar como que é e pedir um adiantamento. Eu geralmente peço pelo menos 50%. Porque eu acho assim, você tem que se garantir, sabe? Não faça nada até ter dado um sinal, né? Porque às vezes a pessoa fala ok, aí você começa a fazer, a pessoa some, aí você fica na mão, né? Exatamente. Então é bom você definir isso desde o início, né? Manda essas condições de pagamento e como que funciona para você. Porque é uma troca de confiança ali, né? Se a pessoa já está pagando uma parte para você fazer o trabalho, então ela mostra que você pode confiar nela também como cliente. Outra coisa também, né? É legal você colocar como que funciona a alteração. Então, às vezes, colocar lá a quantidade máxima de alteração que pode rolar no projeto sem ter um aumento no custo, né? Porque, às vezes, você vai lá, faz um desenho. Eu acho isso principalmente legal você conversar com um cliente que é pessoa física também. Às vezes, se você faz commission, já rolou comigo de, às vezes, eu não tinha conversado sobre alteração e teve umas 10 alterações. E, assim, e a pessoa ficar... E, às vezes, é uma coisa assim, faz assim só para eu ver. Não, aí volta, aí depois voltou tudo e volta como era no início, né? Sempre tem essas histórias. Mas é bom você colocar um limite ali e cobrar uma taxa, nem que seja tipo 10% por alteração, não sei como. Depois que eu comecei a delimitar mais, nunca tive problema, então eu nunca precisei cobrar a mais, então não sei. Mas vê aí uma taxa que você acha que seria justa por alteração e isso é legal você falar e depois cobrar caso precise. Nossa, com certeza. Essencial aí. Ainda mais, né? Trabalho de ilustração. Nossa. Bom, e aí, acho que coisas, né, básicas aí também precisa ter na proposta são os dados do cliente, né? Coloca o nome, contato, né? Fulano de tal, e-mail tal. Isso é legal para você se organizar também, né? Ter lá, tipo, uma sua pastinha lá com os orçamentos de qual cliente. E também deixar algo mais personalizado, né? Eu acho isso legal também, porque aí a pessoa não sente que você está mandando um orçamento tipo meio padrão. Igual quando você recebe aqueles e-mails padrão que você sabe que não foi para você, que a pessoa só copiou e colou o e-mail. Então, eu adoraria não receber uma coisa assim. Então, né, pense nisso também. Quando você faz a proposta, ser personalizado, né? Tipo, considerar essas coisas. E é igual quando você vai mandar um e-mail e aí é para várias pessoas, só que você não coloca para ocultar, aí aparece e-mail de todo mundo. Isso rola direto. Isso, gente, eu vou já dar a dica. Cuidado também quando você vai fazer isso de mandar seu portfólio para muitas empresas. Tenta dar um cuidado aí para não mandar uma mensagem tipo, automática para várias de uma vez e ainda esquecer de ocultar, porque isso não é tão legal assim. Nossa! Tá? Depois a gente pode até fazer A gente tem um vídeo de portfólio, mas eu acho que a gente não fala disso, né? Que seria mais como prospectar cliente. Quem sabe a gente não faz um episódio disso. Pode ser legal. Isso aí eu acho que vai ser massa, hein? Acho que muita gente vai querer. Se vocês quiserem, fala com a gente no Instagram, tá bom? Ou por onde for, no nosso e-mail. Qualquer coisa aí, pode vir falar com a gente, falar que os episódios acham que seriam legais. E a última coisa que a gente queria pontuar para ter nesse documento, né? É uma data de validade do orçamento, sabe? Isso aqui é bom que evita que o cliente fique enrolando muito para se responder, sem esperar que o valor aumente, né? Porque conforme o tempo vai passando, se o orçamento fica velho, o seu valor já aumentou, né? Então, eu geralmente coloco 30 dias, que o orçamento vale por 1 mês. E aí, depois, se a pessoa demorou e voltou depois, eu faço um valor atualizado. Já teve caso de cliente que eu passei um orçamento, por exemplo, em janeiro, a pessoa não me respondeu, mas aí voltou em março e perguntando, você pode atualizar o orçamento para mim e vamos ver se rola, coisas assim, né?
E isso é legal de você ter em mente, sabe? Às vezes, até para evitar que às vezes tem um orçamento que você passou há 2 anos para um cliente, aí ele volta querendo que você continue com o mesmo orçamento, porque é uma demanda parecida, e isso aí tem que tomar cuidado. Sim, eu acho isso é chato, né? Às vezes, porque o cliente às vezes pede, tipo assim, você mandou um orçamento para ele, tipo, ano passado, há 2 anos atrás. Aí, velho, 2 anos é muito tempo na sua vida. Você já evoluiu, você já fez curso, você já sabe, tipo, você já melhorou seu traço, seu trabalho e tal. E claro que, né, o seu trabalho vai ficar mais valorizado também, seu orçamento vai mudar. E aí a pessoa chega lá com a cara de pau falando, cobra aqui o mesmo que você cobrava há 5 anos atrás, sabe? Velho. Não, né? Enfim. Não rola, não. E é uma coisa que a gente tem que se atentar, né? Eu acho que às vezes a gente esquece que a cada ano que passa é bom você aumentar seu valor, né? Às vezes a gente fica, tipo, anos com um valor igual, aí você fica, não, peraí, né? Tá tudo mais caro, eu já comprei computador, já investi. Uma coisa que eu tô aprendendo agora é falar não comprei, mas eu investi num computador, eu investi numa coisa, porque mudar aí o pensamento, porque às vezes a gente só fica chorando, assim, mas não é um investimento, sim, porque vai te trazer retorno no seu trabalho, e esse investimento tem que ser voltado no preço que você cobra mesmo, seu valor tem que aumentar por causa disso. E o legal do orçamento também, que assim, muitas vezes você está trabalhando com ou cliente que é pessoa física, ou até clientes maiores, que isso já aconteceu comigo, que é muito comum, e não tem contrato. Assim, a pessoa não tem nem tempo de fazer contrato, ela só assim, olha, eu tô precisando dessa demanda. Topa, ok, custa tanto, aí a pessoa já responde ok. E aí, o orçamento, para mim, ou esses e-mails que vocês trocam, né, já serve como um contrato, entre aspas, né, porque já mostra ali o que foi acordado. E aí também te ajuda, por exemplo, que nem a gente já falou, né? Às vezes o cliente quer uma coisa a mais que não estava ali no orçamento, você pode voltar, olha, aqui no orçamento que eu te passei, que você aprovou, tá escrito assim, ó, não coloquei que eu ia fazer 10 ilustrações, eram 2. Era uma coisa assim, né? Mas então você pode usar ele nesse sentido também, né? Mas agora a gente já falou tudo que tem que ter, tipo, um documento, né, do orçamento. E isso eu tô considerando aqui que a gente tá fazendo um documento bonitinho, né, um PDF lá, com design bonitinho, né? Mas que nem eu já comentei aqui agora, né? Eu já fiz, às vezes, só no corpo do e-mail. Mas aí também, destrincha tudo. Então, ok, você pediu tal coisa, vão ser tantas ilustrações, para tal prazo vai ser tanto. Ou, principalmente, se você fez também uma ligação para combinar o briefing, e aí você vai e coloca no e-mail, olha, como acordado, o trabalho vai ser esse, né? E aí vai ser tanto, porque isso são as suas comprovações, né? Mas isso, lógico, depende do cliente, cada cliente é de um jeito, e aí você vai se adaptando. Uma coisa, gente, muito importante para lembrar é que a gente está dando essas dicas aqui para montar esse documento, essa proposta de orçamento, que é um documento. Igual a Mini falou, isso aí vale, às vezes, como contrato e tal. Você pode documentar essas informações por e-mail, né? Igual a Mini também falou sobre escrever, às vezes, né, essas informações no corpo do e-mail. Mas, por favor, não mande orçamento pelo WhatsApp ou pelo direct no Instagram, ou porque, assim, é muito complicado, porque às vezes você não tem aquilo documentado, né? E acaba não sendo também muito profissional. É bom que você tenha, tipo, um documento. Tipo, tudo bem se você, por exemplo, manter o atendimento, às vezes, pelo WhatsApp, né? Tipo, você já fechou o job, e aí, às vezes você quer, né, pedir alguma coisa ou não, o cliente tirar alguma dúvida, ou ele quer ver alguma coisa e tal, entra em contato pelo WhatsApp, não tem problema. Lógico que isso vai depender de cada um, né? Eu não me importo, mas tem gente que só gosta de trabalhar só por e-mail, tudo bem. Mas é isso, não mande orçamento por esses outros canais mais informais, né? Porque é bom você ter essas coisas documentadas. Sim, e eu realmente, não aguento também receber briefing por áudio. Eu não. Exatamente, sabe? É a mesma coisa, acho que é vice-versa, né? Acontece dos dois caminhos. Mas uma coisa que eu queria só... É porque eu tenho muito isso. Tem muita gente que, às vezes, sim, chega muita gente, principalmente quem é do mercado de commission, chega muita gente pelas mídias sociais, né? Twitter, Instagram, e aí a conversa começa ali, né? Mas uma coisa que eu sempre faço, eu peço, olha, me mande mais informações no e-mail. E uma coisa que eu acho bom disso também é porque isso eu acho que já filtra quem é realmente cliente ou não. Porque se é uma pessoa que não tá tão afim assim, que realmente assim, vamos ver o que é,
ela já nem te manda um e-mail, porque você já vê que não vai fechar, sabe? Então, eu acho que isso também te tira um pouquinho de trabalho, porque não vai ser mais um que você vai ter que parar para pensar e ficar pedindo mais informação. Então, essas foram as informações técnicas do documento, né? Falamos esse tanto aí para falar só de como montar o documento, o que tem que ter no documento, né? Mas tem várias coisas agora que a gente tem que levar em conta na hora de pensar o orçamento, que aí seria pensar a precificação. Como, por exemplo, o tempo de atendimento. Sim, nossa, nem fala. Porque isso é uma coisa que eu demorei um tempão, assim, ainda para sair do automático. Porque muitas vezes chega um cliente e vai te pedir um orçamento, aí você pensa, eu preciso de ilustração X. Aí você pensa, tá, beleza, eu levo tanto tempo para desenvolver, já estou entendendo ali mais ou menos a complexidade da ilustração, para qual cliente quer e tal. Mas às vezes você não pensa no resto do serviço que você está fazendo como profissional, sabe? Porque não é só o tempo de produção, você de fato ilustrando. É muito mais, é só a parte de atendimento com aquele cliente, que muitas vezes você vai mandar isso para ele, às vezes vai ter alteração, você vai, né? Você está fazendo toda essa parte de atender, de montar orçamento, de fazer essa parte financeira, de emitir nota e tal. Então, todas essas outras coisas burocráticas que você sozinho muitas vezes está lidando, né? Isso aí também tem que ser contado, porque você está gastando tempo da sua vida para fazer isso. E esse tempo, se você não cobrar no seu orçamento, ele está meio que sendo jogado fora, sabe? É como se você estivesse fazendo toda essa parte de atendimento de graça e está cobrando só, de fato, as horas trabalhadas na produção. E então a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas além de atendimento, eu acho que tem outras coisas que são interessantes da gente mencionar aqui para você considerar na hora de formular, né, a proposta de orçamento, pensar nos valores e tal. Então, qual que é a mídia, né, do projeto que você vai desenvolver? Então, por exemplo, uma ilustração para publicidade, ela geralmente é muito mais cara do que uma ilustração para um outro tipo de mercado, por exemplo, mercado editorial, sabe? Então, porque são veiculações diferentes, são públicos, né, diferentes. Então, eu acho que isso também tem que ser considerado. Tipo assim, essa ilustração vai ser veiculada aonde? Essa ilustração é para qual público? Tipo, faça essas perguntas para si mesmo. Se você não conseguir, pergunta isso para o seu cliente, para ele te passar as informações, para você conseguir, né, tipo, formular de fato um orçamento o mais justo possível. Uma coisa que a gente esquece também muito de colocar, né, nos valores aí mental, tipo, tempo de retorno. Sabe o feedback que nunca chega e aí trava toda a cadeia de produção? Tipo, porque assim, isso é bem comum, né, de acontecer, infelizmente. Tipo, tá sem orçamento hoje. Às vezes o cliente não vai te responder hoje, ele vai te responder, sei lá, daqui a uma semana, 2 semanas, mas às vezes quando você recebeu, você achava que ele já ia ter a resposta essa semana, você já ia começar o job essa semana e não atrasou, aí, enfim, rolou todo um atraso, né, a bola de neve gigante, tipo, atropelando todos os prazos que você já tinha no seu cronograma. Eu acho até interessante falar sobre isso, mas acho que a gente pode até fazer um episódio disso falando sobre gestão de tempo. Não, eu acho que é interessante. Eu conheço uma ilustradora que ela recebeu o feedback da arte que ela fez 1 ano depois. Demorou 1 ano para a pessoa dar o feedback e voltar e falar assim, vamos dar continuidade. 1 ano depois. Então, gente, acontece. Outros pontos importantes. Tá, beleza, chegou o orçamento. É para empresa ou é para pessoa física? Porque esses valores também são muito diferentes, né? A gente já mencionou isso até em outros episódios. Uma commission, né, uma pessoa física e tal, é um trabalho X, é um preço X, mas não é o mesmo preço que você vai cobrar para uma empresa, com não sei quantos funcionários, onde isso vai ser veiculado, sei lá, em TV, sabe, em revista. Então, todas essas coisas têm que ser consideradas. E se for empresa, tentar procurar saber, tipo, se essa empresa é uma empresa pequena, é tipo a padaria da esquina, é uma empresa média, é uma empresa grande, sabe? E aí, né, qual vai ser a importância do seu trabalho para essa empresa, né? Porque ela vai usar o seu trabalho para divulgar o trabalho dela, né? Tipo, o serviço que ela presta também. Então, eu acho que isso também tem que ser considerado, não são os mesmos valores. Se esse job é nacional ou internacional, né? Os valores são diferentes. E também de região, mesmo se for nacional, por exemplo,
eu trabalho muito com ilustração para motion e eu trabalho muito com produtoras de Belo Horizonte. Os valores que eu cobro com elas, né, que eu trabalho com elas, não são os mesmos se eu faço um job de uma produtora para São Paulo ou com uma produtora daqui, né? Lógico que daqui de Lisboa, que no caso já é outra moeda. Mas sabe, então, tipo, mesmo projetos nacionais, você tem que considerar isso, né? Porque varia muito os valores. É um negócio meio absurdo, mas você tem que ter essa consciência também. Não, e também uma coisa que a gente tem que atentar, que fazer orçar, né, para um cliente estrangeiro não é simplesmente pegar o seu valor em real e transformar em dólar ou transformar em euro, né? Você tem que realmente fazer uma pesquisa e saber quanto que seria esse trabalho lá fora, né? Pergunta às vezes para outros artistas que trabalham com o mercado estrangeiro, né, com clientes assim, ou faz uma pesquisa mesmo. Tem um vídeo que eu quero indicar, que eu devo falar dele várias vezes, mas é o vídeo da Anousheh Seed. Eu não sei se eu falo o nome dela certo, Anousheh ou Anousheh Seed, mas ela é uma ilustradora, eu acho que atualmente ela mora no Canadá, e ela fez um vídeo sobre precificação, que ela fala vários livros muito legais para você ver. Tem um que eu acho que é da Guilda Americana de Artistas, alguma coisa assim, que tem esses preços tabelados, mas ela também te ensina como a fazer uma conta para saber sua hora de trabalho. Porque, assim, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui um pouco mais para frente, porque tem gente que também prefere cobrar por hora de trabalhada e não por demanda, né? Você tem essas duas formas de precificar. Mas agora eu só queria dar esse parênteses para falar que cuidado quando você for cobrar alguma coisa para o mercado de fora, não só fazer a conversão, porque moeda desvalorizada, né, gente? Aí a gente acha que vai ser maravilhoso, mas não, cobra e cobra o valor que seria lá no mercado, né? De lá mesmo, né? Tenha cuidado com isso. Não vá, às vezes você vai fazer a conta, vai dar tipo $5. Peraí. Daqui a pouco vai estar, né? O dólar tá o quê? Uns R$100? Como que... nem sei mais, não tô nem acompanhando. Então, toma mais cuidado. Mas isso é interessante mesmo. E eu acho que tem muito também, assim, dá pra você pesquisar grupos no Facebook e tal. Tem como você encontrar, tipo assim, por exemplo, ilustradora de Portugal, no meu caso. Entra lá, conversa com o povo, sabe? Tenta descobrir mais ou menos qual que é a média dos valores, porque é isso, né? É perguntando aí. Eu acho que isso a gente sempre comenta nos episódios, a gente vai comentar um pouco mais aqui, porque a gente acha que é essa mesmo. Esse é o jeito mesmo de fazer. E a última coisa que eu acho também que é importante para considerar é prazo, né? Porque eu acho que eu particularmente não consigo pensar em orçamento sem pensar em prazo e complexidade. Então, se o prazo é urgente, o valor, né, é mais alto. Se o prazo é tranquilo, você consegue considerar aí, às vezes abaixar um pouquinho o preço. Então, essas coisas, elas são importantes, né, para você considerar aí na hora de cobrar. Ainda mais se urgente é no final de semana ou feriado, tá, gente? Aí já é, tipo, outro valor. O urgente de dia de semana não é urgente do final de semana. Exatamente. É bem diferente. Exatamente. Nossa, e acontece, viu? Porque... principalmente feriado, né, prolongado, porque aí, por exemplo, a agência de publicidade fecha, todo mundo que trabalha na agência vai pro feriado, mas ele precisa entregar aquele projetinho na segunda-feira. Vai chamar quem? Freelancer. Então, muitas vezes o freelancer acaba tendo que trabalhar no final de semana mesmo. Aí você tem que prestar atenção nisso. Mas é isso, gente. A gente sabe que é tipo, bem complexo. A gente falou tipo, vários fatores aqui até agora, né? Do que você deve pensar na hora de considerar. Foi muita informação, né, gente, até agora. E pior que a gente ainda está na metade do episódio. Mas assim, a gente sabe que é bem complexo, principalmente se você é freelancer e igual a gente, que tipo, eu, empresa, eu mesma sou a pessoa, sou a funcionária, sou a dona, a proprietária da minha empresa, então eu tenho que fazer tudo. Então a gente está falando todas essas dicas e tal, passando as informações, porque muitas vezes a gente se esquece de considerar essas coisas na hora de orçar. A gente pensa só na parte de produção, né? Acha que a gente vai cobrar só pelo desenho, tipo, de fato, o tempo que você está usando para desenhar. E não é, né? É muito mais do que isso. Então, é só para vocês se atentarem a isso para se valorizar, né? E não deixar essas coisinhas passarem. Sim, né? A gente tem que tomar cuidado porque a gente usa muito tempo. Eu já usei, às vezes,
já fiquei para passar um orçamento, para ficar nessa coisa de vai e volta, né, de valor, assim, já fiquei dias, às vezes, com o cliente, às vezes o cliente nem fechou, né? Então, essas coisas você tem que ir colocando no... Porque isso é trabalho, gente. Responder e-mail é trabalho, ter reunião para ver briefing é trabalho, esperar que o retorno da arte é trabalho. Então, isso tudo é o seu trabalho também, né? Não é só desenhar. Seria lindo se fosse, né? Mas tem gente assim que tem o agente, que aí pega essa parte toda burocrática para resolver e deixa você só desenhar. Não é o caso aqui. Um dia, quem sabe, né, Deise? Vamos ver. Nossa, quero. Futuro, metas. As metas aí. Mas eu acho que uma coisa que eu quero frisar muito, que a Deise já falou isso, mas eu quero realmente frisar, que é uma coisa que eu acredito muito, a Deise também acredita, que a gente quer tentar deixar isso mais fácil, que é não ter medo de perguntar. Vira e mexe, aparece uma demanda para mim que, assim, eu nunca fiz. Eu falo assim, não faço a menor ideia de quanto que é isso. E aí eu pergunto para quem já fez. Às vezes aparece uma coisa, é um desenho para uma revista. Nunca desenhei para revista. Não faço a menor ideia de quanto seria isso. E até para você saber, né, se você está cobrando baixo ou não, né, se está muito alto. Eu acho que quando você faz essa pergunta para várias pessoas, você vê uma média, você consegue entender qual que é o valor do mercado. E eu acho que a gente tem que realmente falar abertamente sobre preço, a gente tem que falar disso de maneira tranquila, sabe? Eu acho que não é feio, não pega mal. Lógico que assim, você não vai chegar para uma pessoa que você nunca viu e falar assim, quanto você cobra para isso, né? Seja educado, seja lá, oi, tudo bom? Aqui, explica a situação e pergunta. Porque, assim, todos os artistas que eu já vi, já fui perguntar, às vezes quem não conhecia, foi super de boa. Mas também seja educado, né? Que ninguém tá ali também à toa, só esperando para responder, né? Tipo assim, seja educado, explique o que está acontecendo, dê mais informações para a pessoa poder te ajudar de uma maneira mais certeira, né, também. Porque, né, a gente tem que se ajudar aí mesmo, só assim que eu acho que o mercado vai melhorar e é só assim que eu acho que a gente vai entender melhor como o mercado funciona e dessa forma entender como que a gente pode ficar nele também, né, como que a gente pode cobrar para a gente permanecer no mercado e ir se valorizando cada vez mais. Porque nem sempre também o orçamento que você manda, o orçamento que também chega para você do cliente, vão ser dentro do valor do mercado, né? A gente até quer indicar aqui o vídeo também, a gente já falou dele antes, eu acho, mas do Rodrigo Cordeiro sobre orçamento. A gente vai deixar todos esses links aqui embaixo, né? O da Anocha também e o dele, e que ele dá até exemplos de valores de ilustração didática que ele faz. Então ele fala bem o valor também, de quanto que ele cobra e tal. Aqui, pelo menos assim, a gente está fazendo um vídeo meio geral, então eu acho muito difícil para a gente ficar falando assim, custa tanto um trabalho desse jeito, porque a gente atende uma demanda mais variada, não é uma coisa tão específica, então para a gente é muito difícil chegar aqui e falar, olha, cobra tanto, porque a gente acabou de falar, né, o tanto de variável que tem, que pode ter, e também para evitar que a gente fale um valor aqui e daqui anos vai passar e esse vídeo vai estar aqui com um valor que já é obsoleto. Então, a gente prefere não ficar falando quanto custa isso, quanto custa aquilo, a gente prefere te dar essa geral e aí você conseguir, a partir disso, ou fazer sua própria conta ou saber o que perguntar, né? Para outras pessoas. Pode vir perguntar para a gente, não tem problema nenhum, a gente vai adorar ajudar. No vídeo da Anocha também, ela dá uma dica, só para quem fala inglês, não sei se tem legenda, gente. Ela dá uma dica também de como calcular o seu valor por hora, né? Tem vários sites que fazem isso, que aí o salário que você gostaria de ter, aí é saber quanto que é a sua conta, quanto que é os custos que você faz, o material, porque a gente tem que embutir também uma taxa de desgaste de material que a gente usa. Se você usa material técnica tradicional, né? Tem que embutir o valor, papel de aquarela é caro pra caramba, né, gente? Então você tem que embutir tudo isso nesse. Então esses dois vídeos, eu acho que são dois vídeos ótimos para quem tá querendo se aprofundar um pouquinho. Eu acho que é legal porque eles têm esses dois viés. O da Anocha fala um pouquinho mais sobre cobrar por hora e o dele fala um pouquinho mais sobre quanto que ele cobra por demanda, né? Que são as duas formas que você pode cobrar mesmo. E eu acho que isso te ajuda muito a você conseguir pelo menos ter um viés ou um norte para ver o que funciona para você. Eu geralmente só cobro por demanda. Eu não costumo trabalhar com hora trabalhada, porque depende da demanda, né? Depende do que vai vir aí. Eu não sei como é que é para você, Deise.
Não, eu também geralmente cobro por demanda, assim, a não ser que eu realmente não consiga nenhuma dica de como cobrar de algum tipo de projeto que chega para mim, aí eu começo a pensar sobre esses valores por hora. E foi uma coisa que eu queria até comentar do que você falou, que a gente, pelo menos eu não me considero uma pessoa especialista, né? Então, quando nós somos ilustradoras, então às vezes o traço serve, assim, não serve, ele acaba casando com vários tipos de projeto. Então, tipo assim, às vezes pessoas já chegaram para mim pedindo trabalhar para capa de livro, para livro infantil, para personagem, para publicidade, tipo assim, e meio que cada uma dessas demandas são preços diferentes. Cada um desses clientes foram diferentes, são tamanhos diferentes. Um cliente grande, um cliente menor, um cliente independente. Então, tipo, para você que é ilustrador e recebe esses tipos de pedido de orçamento, às vezes são projetos que você tem interesse de fazer e às vezes você consegue se adaptar, né? Porque também tem isso, você tem interesse e o seu traço casa bem com isso. E é realmente difícil de precificar, por isso que a gente está passando todas essas dicas. Mas uma vez que você é mais especialista, né? Eu sou cenarista, eu só faço cenário para série de animação. Bem mais provável de você saber exatamente quanto que né? Quantos são os valores para esse tipo de mercado. E aí, se você quer entrar no mercado mais nichado, assim, mais especialista, aí você vai entrar em contato com essas pessoas, procurar saber e tal. Mas aqui a gente está dando essas dicas gerais porque é o tipo de mercado que a gente acabou trabalhando, né, até então. A minha até está, na verdade, indo para um nicho aí mais fechado, né, para ilustração infantil, mas eu ainda estou nessa vibe mais generalista. Então, ainda estou nessa sofrência aqui, né? De tentar entender os orçamentos. Eu tô com um pezinho, eu tô começando a tentar entender também. Ver pra pessoa aqui, quanto você cobra também. Vou tentar fazer uma tabela minha, né? Também entender. Porque tem vezes que chega também já tabelado, então tem essas coisas todas, né? Que a gente tem que levar em conta. Exatamente. Aí eu acho que essas coisas você tem que ter em mente. Tipo, você que está ouvindo esse episódio, você é uma pessoa que está trabalhando com vários tipos de projetos de ilustração, você é mais especialista, essas coisas também têm que ser consideradas, né? E agora, continuando, puxando, né, o fio do que a menina estava falando antes, às vezes a gente gasta um tempão elaborando proposta de orçamento, né? Igual a mim falou. E aí a pessoa só some e ela nunca mais aparece. E aí, de repente, você gastou lá 2 dias pensando, nossa, meu Deus, chegou um orçamento tal, deixa eu pensar. Que aí você pergunta para a pessoa X, Y, Z, aí calcula a média dos valores e tal, forma a sua proposta. Você gastou tipo 1 dia, 2 dias com isso e, de repente, a pessoa sumiu. Acontece? Sim. Com frequência? Sim. Também sim. Também sim. Acontece sim. Tipo assim, velho, deve chegar uns 3, 4 pedidos de orçamento para mim por semana. Me pergunta quantos desses que eu fecho. São poucos. Então, a gente também tem que estar consciente disso, sabe? Tipo, beleza, você vai acabar investindo um tempo para fazer essas propostas de orçamento e vai ter esse tipo de situação. Vai ter cliente que vai te responder e ótimo, você vai fechar o job. Tem gente que não vai te responder e vai ter gente que vai te responder, às vezes, falando, olha, obrigado, mas não vai rolar. E tudo bem também. Aí eu acho que uma questão super legal que eu queria pontuar é, tipo, você mandou orçamento, aí às vezes a pessoa, ela te deu um feedback negativo, tipo, um feedback negativo no caso, tipo, te deu um feedback de, tipo, olha, valeu aí, obrigado, mas não vou fazer com você, vou fazer com outra pessoa. Às vezes, você pode perguntar para ela, pedir de fato o feedback. Tipo, mas o que aconteceu? O que rolou? O que você acha que foi o quê? O prazo? Por que você não, sabe? Por que meio que... Tenta descobrir, né? A razão... Pesquisa de mercado, né? Para saber mesmo. Tipo assim, por que será? Será que o meu preço estava muito alto? Será que foi prazo? Foi preço? Enfim. Eu acho isso interessante, principalmente se você está conversando, né? Negociando com um cliente que você quer trabalhar no futuro. É uma editora... que, sabe, é um tipo de cliente que vai te render não um job só pontual, mas ele pode te render mais trabalhos no futuro, sabe, com projetos legais. Eu acho legal manter essa conexão. Então, é interessante você, às vezes, mandar um e-mail, pedir esse feedback, e tem gente que responde, tem gente que não. Tem isso também. Eu já tive muitos feedbacks assim, achei super legais, e é bom que você mantém, né? Fortalece uma conexão com o cliente, porque
é interessante de você, às vezes, deixar essa porta aberta aí para novas oportunidades. E aí, às vezes, a pessoa pode te pedir um novo orçamento daqui a um tempo, né? Daqui a um mês, daqui a 2 meses. E aí vocês podem estar mais abertos também para negociar o que é. Se era prazo, se era preço. Eu acho isso super importante. Sim, toda essa questão de mandar orçamento é uma ótima aula de como você controla a sua ansiedade. Porque no início, assim, chegava um orçamento super legal, eu falava, não, que legal, eu quero muito fazer. Você manda, a pessoa some, assim, o resto da vida. Você manda de novo, oi, você recebeu o orçamento, ela fala mais nada. E você fica assim, né, nossa, achei que ia entrar, nossa, achei que ia rolar, não rola. Então hoje eu já sou só realmente assim, ó, quando a pessoa me pagou a primeira parcela, ou quando ela falou fechada, que eu começo a ficar animada. Eu já aprendi que tem que ser assim, que senão a gente sofre demais. Nossa Senhora. E eu acho isso muito importante, Carissa. Eu acho que é legal você abrir o jogo. Lógico que sim, é uma coisa ainda muito chata, eu acho realmente que acontece, porque eu não sei se a pessoa acha que pega mal, entre aspas, mandar uma resposta negativa, mas isso é muito melhor para ter o fechamento do que só sumir, né? Porque só some e você fica lá, né? Ah, não sei, né? O que foi. Então, se você é um cliente de alguém, gente, por favor, não faça isso. Pelo menos responde, porque tá tudo bem. Eu não consigo comprar, sei lá, uma Ferrari, mas eu não vou lá chegar sabe? Eu não tenho o valor para pagar e tá tudo bem, sabe? É essa questão de quem que tá conseguindo pagar ou se o seu preço tá caro ou não, isso vai depender. E eu acho assim que às vezes nem é questão que seu preço tá caro. Às vezes pode ser o cliente que não tem orçamento, sabe? Agora, exatamente. Se você tá tendo muita resposta negativa e não tá entendendo por quê, e às vezes tentou essa conversa com o cliente, não teve resultado, vou reiterar, conversa com os amiguinhos, veja lá quanto que eles estão cobrando, entenda assim, olha, eu tenho esse colega que faz um traço que é parecido com o meu, que ele atua mais ou menos com esses clientes que eu quero pegar, e aí chega lá e pergunta, olha, quanto você cobra? Eu tô tendo esse problema aqui, eu tô querendo entender se eu tô cobrando muito, se eu tô cobrando pouco, como que é, né? E eu acho que é isso, você vai conseguindo moldar, assim, o seu valor. Porque, assim, a gente também tem aquelas tabelas, que é a tabela da Degraph, e tem uma outra que eu esqueci o nome, só que eu acho aqueles valores muito pontuais para um tipo de mercado, sabe? Eu acho que eles são trabalhos muito para São Paulo, Rio e empresas grandes. Eu não acho que, por exemplo, em Belo Horizonte é muito difícil você aplicar esses valores. Assim, é bem surreal. Então, assim, é difícil para mim falar, olha lá na tabela da Degraph. Eu acho que é uma coisa, pelo menos na minha experiência, na minha vivência, que eu tive que ir fazendo com o tempo mesmo e vendo dentro, assim, do meu mercado, das coisas que eu estava atuando, qual o valor que funcionava ou não. E outra coisa que também pode ser, às vezes você não está achando o cliente certo ainda, sabe? Eu acho que principalmente, às vezes, com pessoa física, a gente tem mais essa dificuldade, porque muitas vezes as pessoas nem sabem como é feita, né? Às vezes acham que é muito rápido. Ah, não, eles acham que rapidez, né, agilidade é sinônimo de mais barato, né? É sinônimo de algo. Ah, não, você faz rapidinho aí, então vai ser. Às vezes elas realmente não entendem o processo, o que é, como que é valorizado, porque arte, gente, não é um produto barato mesmo, ponto, sabe? A arte não é para ser barato. A arte é uma coisa, principalmente commission, você está fazendo uma arte que é exclusiva para aquela pessoa, sabe? Então, assim, é uma coisa mais cara e às vezes é a pessoa que não consegue pagar. Então, infelizmente, a gente tem que entender isso também e às vezes tentar procurar clientes de outras maneiras, né? Aí a gente está até falando de novo sobre essa coisa de prospecção. Aí às vezes vai ser um problema maior, não do seu orçamento, mas sim da sua prospecção de cliente. Esse que pode ser a grande questão aí. Porque, sim, aqui no Donas, a gente já quebrou essa ideia do artista falido, tá? A gente quer todo mundo feliz, ganhando dinheiro, gastando tudo para comprar material de desenho que nunca usa. Assim, não quero nem ver minha gaveta aqui, que eu acho que as tintas estão tudo vencidas, mas acho que dá para usar, né? Eu coloco uma máscara assim, não sei lá. Porque, assim, a gente tem que parar de achar que só porque você trabalha com arte você vai sofrer a vida toda, sabe? Não é aquela piada do vou vender arte na praia para me sustentar, né? Vender miçanga. Só porque você está estudando artes, a gente já é piada velha. A gente sabe de muitas pessoas que vivem a vida toda como artistas, a gente sabe de várias pessoas que se sustentam só da própria arte, e eu acho que a gente tem que parar, mudar esse pensamento aí e entender que não é só porque você é um artista que você tem que ser falido, ou que você tem que sofrer
porque a arte vem dos meus sentimentos, e aí eu tenho que sofrer e fazer... Não, pelo amor de Deus, não. Sabe? Se quer sofrer, vai ver um medieval filme. Isso aí, gente. Não vamos romantizar. Né? Você é um artista, você é um profissional, uma profissão, você está prestando um serviço. Né? Inclusive, né? Lá na época medieval eles também prestavam serviço, mas é a mesma coisa, gente. Então vamos parar de romantizar esse rolê. Sim, eu quero fazer esse ponto, porque eu tô lendo aquele livro de história da arte, e assim, os artistas tudo era commission, tá? Era commission da igreja, commission dos mecenas, aquela família Médici que pagou todo mundo para ficar desenhando eles, ficar desenhando cena bíblica. Eu acabei de ler que era uma commission que era para colocar um rei lá como um deus grego. Aí eu falei assim, ficava pagando pra caramba os artistas para ficar fazendo commission e agora vai ficar querendo. Não, o rei ficava pagando commission, você vai ficar reclamando aqui de pagar? Porque é a realidade, né? Assim, infelizmente a gente vive num país ainda que a arte é muito desvalorizada, né? E é uma luta que a gente tem que fazer para valorizar. Então eu acho que é legal você explicar isso para o cliente, porque no final das contas, é que nem a Deise falou, nós somos profissionais como qualquer outros e merecemos ganhar nosso salário, nosso dinheiro como qualquer outro e conseguir sobreviver disso. Inclusive nas contas que você geralmente faz, né, para saber quanto você quer ganhar por mês, ou essas coisas, você coloca tudo, né, tudo isso, até questão de tipo bônus ou lucro que você quer ter por cima disso, né, por cima do seu trabalho. Às vezes você tem a sua lá, não leve em conta só, tipo assim, minhas contas no mês dão tanto, eu tenho que ganhar tanto. Não, você tem que ganhar mais, porque você tem que ter seu dinheiro a mais ali para você poder investir, para você poder ter seu lazer, para você ter tudo, né? Isso também. Porque a gente tem que ficar todo mundo feliz ganhando dinheiro com arte. É isso aí. Isso aí já vai... Pagar os boletos. Você já vai render outro episódio, educação financeira para artistas. Nossa, eu que tô precisando desse episódio. Vamos chamar uma pessoa para ficar só falando aqui, a gente aprender, né? Vamos, vocês querem? Peçam pra gente lá no Instagram, vamos chamar alguém especialista e bater um papo sobre isso, porque, né, estamos necessitados. Exato. E outra coisa, gente, que eu acho que a gente não mencionou ainda, é que pode ser que às vezes chegou, sei lá, um pedido de orçamento para você e você não sabe muito bem quanto cobrar e tal. Às vezes você perguntou para os seus coleguinhas mesmo assim, ou sei lá, você não conhece alguém que tenha trabalhado com aquele tipo de trabalho, você não sabe. Existe a possibilidade de você abrir o jogo com o cliente também, sabe? E você perguntar quanto que ele tem de orçamento. Porque isso já aconteceu comigo às vezes, por exemplo... sei lá, eu não tenho ideia realmente de quanto cobrado pelo projeto, ele me passa um orçamento e aí eu avalio se aquele valor, ele tá legal para mim, se tá de acordo com o tipo de trabalho que eu faço, eu vou analisar a complexidade, vou analisar prazo, então isso é muito importante. Então, mas quando você é freelancer também, e como a gente já falou, né, a vida de freelancer muitas vezes é muito instável, então vai ter meses, vai ter crise, vai ter ano que você vai estar o quê? Em pandemia. E aí vai ter crises, e aí vai ter meses que você não vai ter, provavelmente, né, uma entrada aí de demandas, né, com tanta frequência como antes. Então pode ser também que, às vezes, você pode avaliar e você abrir esse leque para... Não leque, mas você abrir realmente o jogo para você negociar, né, com o cliente. Ou, quanto que você tem de orçamento? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Se o orçamento for muito baixo, às vezes você pode oferecer, né, uma coisa que acho que a gente até já comentou em outros episódios. Às vezes você não rola de você fazer o projeto completo, mas você pode fazer um projeto mais simples, sabe? Tipo, do jeito que ele estava esperando, talvez não, mas algo mais simples, ou você vai fazer a capa daquele projeto, ou o personagem principal daquele projeto, sabe? Então, eu acho que tudo isso é negociável. Então, é interessante, sim, você ter essa conversa. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu acho tão importante você ser transparente com o cliente, ser, tipo assim, para você realmente negociar e ser mais flexível, né? Porque eu acho que só assim você vai conseguir criar essas relações interessantes e realmente abrir mais possibilidades de novas oportunidades. Não, sim, eu acho isso muito importante, às vezes até... Eu acho que essa questão toda de orçamento, de você negociar, é realmente um treino, sabe? Eu acho que vai ficando mais fácil à medida que você vai fazendo, porque às vezes a gente fica muito preocupado, que é tipo, sim ou não, fechou, né?
Passei o orçamento e falaram, não, pronto, acabou. Não, mas pode ser uma coisa conversada, né? Pode ser algo... Eu já teve orçamento que eu passei e a pessoa falou, olha, não tem esse dinheiro. Eu falei, tá, quanto que você tem? Ok, você tem isso? Então eu vou fazer só um desenho para você por esse valor. Funciona para você? Ou vou fazer, em vez de ser colorido, você faz preto e branco, nem a Deise deu um tanto de exemplo aí mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante. E não pega mal, tá, gente? Porque a gente fica muito preocupado, às vezes, mas aí vai pegar mal com o cliente, ele vai sumir. E não necessariamente, gente, um cliente que falou não para o seu orçamento agora não é um possível cliente futuro, sabe? Eu acho que se você, que nem a Deise falou, for transparente, for educado, conversar de boa, mesmo se a pessoa for... Eu acredito muito nisso, né? Mesmo se a pessoa for mal educada com você, não desce no nível dela, sabe? Fica assim, ok, obrigado, tchau, sabe? Eu acho que quando a gente mantém essa posição, que é bem profissional, a gente consegue não fechar completamente portas, né? Às vezes é uma empresa que veio agora, não rolou, mas não quer dizer que no futuro não aconteça, né? Sim, é engraçado isso, né? Queria fazer um comentário sobre isso, porque eu acho que as pessoas têm muito medo de, tipo assim, não, eu vou aceitar, tipo, qualquer coisa aqui, porque nunca mais vai chegar trabalho para mim, tipo, se eu negar esse trabalho, ou, tipo, se eu não aceitar esse valor aqui. E, tipo, não, gente. Igual a Mini falou, às vezes o cliente, ele orçou um job com você, não vai rolar agora, mas não quer dizer que não vai rolar nunca mais. Pode ser que role outros projetos no futuro e tá tudo bem, né? Eu acho que às vezes as pessoas sofrem muito de ansiedade, achando essas coisas e tal, mas não é assim, a realidade é bem diferente. Outra possibilidade, gente, também que pode acontecer é, às vezes, o cliente já chegar com o orçamento, né? Às vezes você nem perguntou para ele e tal, mas ele já chega, ei, fulano, tudo bom? Aqui, eu tô precisando fazer um projeto tal e eu tenho orçamento X. Tipo, rola de fazer, não rola? E aí é aquela questão, de novo, de você avaliar, né? E isso acontece muito, por exemplo, comigo, eu já tenho alguns clientes que são meio fixos, porque eles são frequentes. Então, às vezes, eles já chegam com um projeto com um valor fechado, aí eu avalio para ver se aquilo vai valer a pena para mim ou não. Ou se aí eu vou avaliar complexidade, prazo, essas coisas, todos aqueles outros 300 mil fatores que a gente já falou nesse episódio. Mas é uma outra possibilidade que pode acontecer, né? E é aquela questão que a gente sempre fala, negociar. E talvez até a Mini pode comentar um pouco sobre isso. Por exemplo, um tipo de cliente que às vezes já chega com preços tabelados é editora, né? Às vezes já tem uma tabela ali fechada com valores, e é uma coisa que às vezes já é do mercado ou não, é uma coisa que você pode avaliar ou não. Produtoras audiovisuais, né? Igual eu comentei, muitas vezes elas já têm um orçamento fechado com uma agência de publicidade, elas já vão fazer uma campanha, então às vezes essa produtora ela já tem um valor fixo para contratar o freelancer, sabe? Então e aí você tem que avaliar, esse projeto é interessante para mim, né? Ele vai pesar no meu portfólio, esse valor tá interessante ou não, e aí você realmente pesar na balança o que vale mais a pena, né? Eu acho que isso é importante, né, para você ser freelancer, eu acho que você ter essa questão de ser aberto, né, para negociar. E, igual a Mini falou, acho que é uma questão de treino. E é aquilo que a gente já falou, ser aberto, né, para perguntar. E a gente sabe que às vezes é difícil, mas é importante porque a gente precisa aprender, né, a lidar com essas questões para a gente valorizar o nosso trabalho. Sim. Eu acho que é uma questão que é muito assim... É porque a gente é acostumado a criar, né? Aí essa é uma questão muito assim, financeira ou de empresarial, né? Aí a gente fica quebrando a cabeça com essas coisas. Mas comentando sobre o que a Deise falou, assim, é muito comum... por exemplo, eu já recebi revista que dizendo, olha, a gente tem tantas ilustrações, a gente tem tal orçamento, funciona para você? A gente tem uma tabela aqui já da editora, então quanto que é, né? Então isso é muito comum de aparecer também, ou elas pedirem o orçamento, ou já vem com o pronto e você só ver se está dentro do seu. Se não tiver, você só fala, olha, eu acho que poderia ser um valor X por causa disso. Dê os seus motivos, tá, gente? Não fala só, podia ser mais, ponto, né? Não, explica por quê, né? Saiba vender o seu peixe, né? Todo mundo fala, né? Todo mundo toda hora fala, valorize o seu trabalho, e sei lá o quê, tenha isso em mente. E a gente acredita muito nisso, a gente acha que a gente tem que nem falamos, né? Quebrar essa ideia do artista falido. Só que tem N situações que às vezes a gente vai ter que cobrar menos. Tipo assim, a gente vai ter que aceitar um orçamento às vezes menor ou não, ou
ou oferecer um orçamento melhor por diversos fatores. Alguns a gente já falou aqui por cima, que é o tipo de cliente, né? É uma empresa, é sua mãe, quando você vai cobrar para sua mãe? Aí tem aquela questão, né? Mas é engraçado, você falou mãe, mas família, direto, né? A galera pede, faz um desenho para mim. Você dá desconto para a família ou não? E falando de desconto, gente, uma coisa que você tem que tomar cuidado também, às vezes você está fazendo pacote, né? Um preço promocional. Toma cuidado também com a quantidade de desconto ali que você aplica, porque às vezes, assim, sei lá, você cobrou R$1.000 pro serviço, a pessoa fala, não, só tenho 200. Você fala, tá bom, eu faço. Aí você fica assim, pô, mas olha a quebra que teve ali, né? Tenta negociar, porque senão a outra pessoa pode falar, por que você me cobrou 1.000 se você tá fazendo por 200, né? E aí, para você sair desse 200 depois, é difícil, porque se essa pessoa já te indicar para outra pessoa, essa outra pessoa vai ver que não, você cobrou 200 de fulano. Porque para mim vai ser, sabe? Aí vira assim um trem que você fica preso naquilo e você, para sair, assim, um caos, né? Então toma cuidado com isso, sabe? Faz que nem loja. É tipo assim, como é que é? Eu sempre pergunto, à vista tem desconto? 10% de desconto? Tem essas coisas que você pode trabalhar também, dar um desconto à vista, ou até, eu já fiz também parcelado para cliente, eu já combinei, olha, você me paga então em 3 meses e aí você paga tanto cada mês, sabe? Isso é uma coisa que você pode fazer para ajudar. Mas voltando lá ao papo de quando cobrar menos, né? Mesmo com essa ideia de se valorizar, mas tem várias coisas que acontecem, né? Uma, que nem a Deise falou, pandemia, não lembro de ano antes de pandemia, já teve, mas às vezes sim, você não está sem nada, você precisa pagar a conta, vai aparecer um trabalho que não tem um orçamento tão bom, mas bora fazer, a gente não está aqui para julgar ninguém não, assim. Você precisa trabalhar, você vai trabalhar, sabe? Não tem problema algum nisso, sabe? Quando a gente fala assim de se valorizar, é de não fazer esse valor baixo ser a sua verdade em todo o tempo, sabe? É você viver com isso. Porque a gente tem que aprender a educar os clientes também, que artista é profissão como qualquer outra e merece ganhar bem como qualquer outra, né? Outras questões que podem ser, você quer fazer às vezes uma doação. Eu já fiz ilustração que eu não cobrei, que era para uma ONG que ajudava gatinhos de rua. Então, eles vieram me procurar, me apresentaram à fundação e perguntaram se eu não toparia fazer um desenho para eles venderem produtos com aquela arte e esse valor que eles conseguissem voltasse para auxílio, né? E eu fiz. Tipo assim, fiz um trabalho de graça? Fiz, mas é porque eu considero isso como doação. Às vezes você faz até um valor mais baixo quando que nem a Deise falou, família, tem desconto família, ou quando às vezes é uma ONG que te procurou, ou algum projeto social que te procurou, que você acredita naquilo e que você quer ajudar de alguma forma, né? Isso também pode ser uma das coisas que diminui o valor para você. Mas assim, não acredite, por favor, principalmente hoje em dia, naquela história de fazer em troca de visibilidade. Nada te garante. Eu já vi pessoas que... Mas eu acho que, assim, principalmente hoje, com essa vida do influencer, tá muito mais comum a pessoa vir... Não sei, sabe? Eu tô sentindo que tá mais comum, às vezes, muitas pessoas virem com essa ideia. Então, assim, sério, você acha que isso realmente vai te trazer algum cliente? Porque não é assim, sabe? Você não tem garantia nenhuma que isso vai te servir para alguma outra coisa. Isso é uma marca grande, gente. Que nem a gente fala, publicidade, uma das razões que publicidade consegue pagar muito é porque a publicidade é usada para vender. Então, a sua arte está sendo usada para vender um outro produto e a empresa lucrar ainda mais. Então, assim, essa é uma grande questão aqui, sabe? Por isso que você tem que tomar cuidado. É bom você fazer arte em troca de visibilidade? Não, receba. Não, pelo amor de Deus. A visibilidade. Peraí, o que ele falou mesmo? Não, é isso. Não, Toma cuidado com isso, tá? Então, nessa ideia de tipo assim, use outros meios para você, às vezes, conseguir atender clientes que têm um orçamento menor, mas não faça nada de graça. Exatamente. Fica aí a sua mãe, não recomendação. Sei, né? Não, para minha mãe, deixa eu pensar assim. Tô zoando, gente.
Bom, eu acho que era isso, né? Que a gente tinha para falar. Era isso tudo, entre aspas, porque eu acho que esse episódio ficou meio grande. Nossa, gente. Mas eu acho que a gente conseguiu, assim, falar bastante umas coisas legais. E espero que vocês, né, curtem aí o episódio. A gente tentou responder algumas perguntas, né, aqui nesse episódio. Algumas perguntas que a gente recebeu lá no nosso Instagram. A gente tinha até lançado essa enquete lá nos stories, né, algumas semanas atrás, falando que a gente ia fazer um episódio sobre esse tema, sobre orçamento, pedindo dúvidas, né? Vocês querem tirar alguma dúvida e tal, a gente vai responder no episódio. A gente espera que a gente tenha respondido, né, todas as perguntas, então muito obrigada a todo mundo aí que mandou. Se a gente ainda não respondeu, quiser perguntar para a gente lá, manda um direct. Se você ainda não ficou com alguma dúvida, não entendeu muito bem, manda um direct para a gente, também a gente responde por lá, tá bom? Esperamos que esse episódio, né, tenha ajudado vocês também, né, a entenderem melhor como montar o orçamento, né, o que deve ser levado em conta. E se vocês quiserem mais dicas, se ficar com alguma dúvida, ou se vocês têm algum feedback aqui pra gente, né, dúvida de freela, mande um e-mail para art.donas com 2 N's, @gmail.com, ou manda um direct lá no nosso Instagram, @art.donas. A gente acaba por aqui. Esse foi mais um Vida de Freela. Boa sorte com os boletos e mandem jobs. Tchau!